e também de ouvir a sua palavra. Vamos orar novamente. Pai, muito obrigado, porque o Senhor é bom, o Senhor é bondoso, o Senhor é um Deus de amor, de graça, de misericórdia, um Deus que realmente se importa com homens e mulheres como nós, Pai. E nós te louvamos porque o Senhor mesmo não nos deixou só, não nos deixou perdidos, mas enviou o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia, através do teu Filho amado, teu único Filho, Jesus Cristo. E ele veio a esse mundo realmente como o caminho, a verdade e a vida, e o caminho mesmo que leva até o Senhor. Então nessa noite, Pai, anima os nossos corações e que a tua palavra venha mesmo ao encontro de cada uma necessidade aqui nessa noite. Então, Pai, carinhosamente nós entregamos as nossas vidas e que a tua palavra hoje à noite venha mesmo, Pai, ser uma palavra de revelação, de salvação, de edificação. Então entregamos todos em tuas bondosas mãos. Faça, Pai, a tua vontade. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, amados. Nós já estamos há algum tempo, já 1 ano e pouco, trabalhando nessa igreja, reformando em obras. E hoje, mais uma vez, pela graça de Deus e a bondade dos irmãos, nós concluímos mais uma etapa, as 6 salas da escola bíblica dominical. Então, estamos trabalhando na fachada, na frente, e no antigo templo, ali na fachada, estava escrito um versículo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E devido à ampliação, ela foi pintada, né? E o versículo não está mais lá. E tem um irmão amado aqui da igreja que trabalha com arte, com letras. Ele já doou o Hebron, que está ali em cima, mas o meu filho Rodrigo, ele é muito ocupado, ainda não passou e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nosso irmão está aguardando já há meses, né? Então, ele está aqui hoje à noite, fica o recado aí. Mas eu não esqueci, né? E lembrando disso, eu pensei hoje à noite, assim, orando, que Deus tem a falar conosco sobre essa verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós lemos essa passagem aqui das Escrituras, e antes, eu orando, né, meditando, pedindo realmente graça de Deus e direção para esse culto, eu sei que eu sabia, né, que vai estar e está muitos homens e mulheres hoje à noite aqui, pessoas amadas que nós gostamos, amigos, uns que eu conheço, outros não, mas eu disse: Senhor, diante de Ti, nós pregadores, somos responsáveis por essas almas, por essas pessoas que chegam para ouvir a palavra de Deus. E sendo assim, eu me sinto mesmo responsável por cada um que está aqui em falar a verdade. E falar a verdade talvez não vá agradar a alguns, talvez não vá, alguns não vão concordar ou não vão acreditar. Talvez alguém possa se ofender, talvez alguém não possa mais nem voltar aqui, mas isso não vai mudar a minha convicção.
As palavras de Jesus, elas são duras. Outrora, mesmo no Evangelho de João, se você abrir sua Bíblia no capítulo 6, e no versículo 60, Jesus estava também falando muitas verdades. E eu vou preparar o caminho, o coração, porque nós acabamos de ouvir que Jesus chamou os judeus de filhos do diabo. E é duro, não é? Filhos do diabo. Ofendeu os judeus. Mas aqui ele está terminando outro discurso dele, e olha o que diz aqui no verso 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Não é? Duro. Quem pode ouvir um discurso desse? E olha, mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito das suas palavras, enquanto ele estava falando, haviam pessoas murmurando. E é comum, quando alguém está falando verdades da palavra de Deus, a pessoa fica e fica murmurando. Então Jesus sabia, interpelou-os: isto vos escandaliza? Escandalizaram-se com as palavras de Jesus, né? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar de onde primeiro estava? Jesus estava falando sobre ele vir do céu, né? O Espírito é o que vivifica, e a carne para nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. E aqui diz, olha: contudo, há descrentes entre vós. Uns se escandalizaram, agora descrentes é que não acreditaram, não é, nas palavras de Jesus. E ele continua, não é? Contudo, há descrente entre vós, pois Jesus sabia que, desde o princípio, quais eram os que não criam e quem os havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que eu vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Ninguém pode vir a Jesus, ser de Jesus, se Deus, o Pai, não conceder essa pessoa. Palavras de verdade, não é? E aqui diz assim, olha, verso 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos fizeram o quê? O abandonaram e já não estavam com eles. Ou seja, quando Jesus falava muitas verdades, coisas maravilhosas, atraíam multidões, mas muitos se escandalizaram, outros murmuraram, outros abandonaram. E olha o que Jesus disse assim. Então ele perguntou aos 12, aqueles que ele tinha escolhido: vós, né, porventura também vocês vão me deixar, vão se retirar? E respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem nós iremos? Para quem? Se tu, né, tens as palavras da vida, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Então, amados, nós estamos falando, né? Vamos falar de verdade. E Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o que nós vamos falar hoje à noite aqui são palavras de verdade, porque Jesus, ele é a verdade. Ele disse assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém se chega a Deus se não for realmente por intermédio de Jesus. E volte lá para João capítulo 8, versículo 30, onde nós vamos tratar por que ele disse isso, né? E vocês acompanharam a leitura.
aqui em João 8,30, ele diz, olha, dita estas coisas, muitos creram nele, mas nós sabemos que muitos não criam, outros murmuravam, outros deixaram, outros abandonaram, né? Mas muitos creram em Jesus Cristo. E disse, pois, o Senhor, veja, aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, hoje à noite, nós queremos dizer o que Jesus diz, né? Que a verdade, ela liberta, ela traz libertação. E os judeus aqui, eles não entenderam, porque eles argumentaram com o Senhor. Olha o que eles disseram aqui no verso 33, né? Responderam-lhe então os judeus, que eram irmãos de Jesus, era da mesma nacionalidade, nação, né? Somos descendentes de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Então, na concepção deles, né, eles eram filhos de Abraão, e Abraão realmente era um homem chamado por Deus, o pai da fé, e confiou a Abraão uma grande nação, a nação judaica, são descendentes mesmo de Abraão. Então eles achavam, por ser Abraão filho de Deus, né, pai da fé, por eles serem filhos, ou seja, descendentes de Abraão, eles já eram filhos de Deus e não escravos de ninguém. Eles esqueceram, né? A gente tem muita facilidade de esquecer as coisas, os benefícios, coisas que nós recebemos. O ser humano, ele esquece fácil, esquece até de agradecer, de dizer obrigado a alguém, né? Mas eles esqueceram que eles passaram 400 anos no Egito, escravos de Faraó, e Deus libertou eles da escravidão, né? Então Jesus estava dizendo aqui, olha, replicou Jesus: em verdade eu vos digo, que todo que comete pecado é escravo do pecado. Então Jesus está mostrando uma escravidão, não assim material, né, em relação a alguém ou a outra coisa, mas em relação ao espiritual. E Jesus afirma, e eu diria assim, a verdade hoje à noite, ela afirma, ela revela a condição de qualquer homem e mulher que nasce nesse mundo. Nós somos, ou quem ainda não foi liberto, nascemos, vamos colocar assim, né, todos escravos do pecado. Porque Jesus diz aqui, olha, no verso 34, né? Em verdade eu vos digo. Sabe, amados, geralmente quando nós conversamos com alguém e falamos a verdade, né? Diz, olha, é verdade o que eu estou dizendo. Nós não dizemos assim, olha, em verdade eu te digo isso, né? Mas Jesus enfatiza: em verdade eu vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ou seja, a verdade, ela revela a nossa condição. Todos, a Bíblia diz, nascemos já nesse mundo pecadores. E a prova que nós nascemos pecadores é que nós praticamos pecado. Já é da nossa natureza pecaminosa. O salmista Davi, no Salmo 51:5, ele diz: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Então, por nascimento, por natureza, por concepção, nós todos somos pecadores, porque nós somos descendentes não de Abraão, mas nós somos descendentes de Adão e de Eva.
nossos primeiros pais que desobedeceram, pecaram, desobedeceram, transgrediram a lei de Deus. E sabe, pecado não é o que a palavra de Deus define. A definição de pecado, ela diz assim lá em 1 João, no capítulo 3, e no versículo 4: todo aquele que pratica pecado também transgride a lei. E transgredir a lei de Deus não é pecado. Pecado é a transgressão da lei de Deus, é desobedecer, é não fazer aquilo que Deus manda. Eu tinha duas leituras para fazer hoje à noite, né? Êxodo capítulo 20, de 1 a 17, que é a leitura onde mostra a lei de Deus, a palavra de Deus, mas eu acredito que todo mundo aqui deve saber, né? Êxodo 20, de 1 a 17, a lei de Deus: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás, não prestarás culto a ela. Guarda, né, o dia para santificar a Deus, o dia do Senhor. Não matarás, não roubarás, honra teu pai e tua mãe, não darás falso testemunho. Os 10 mandamentos da lei de Deus. E pecado é a transgressão, é desobedecer mesmo a lei do Senhor. E nós já nascemos pecadores por natureza, né? E por prática agora. A prova que nós nascemos pecadores, transgressores, é que nós praticamos a desobediência. Deus diz não faz, nós fazemos, né? Nós somos transgressores. Infelizmente, nessa condição, a Bíblia diz que nós não somos e não nascemos realmente filho de Deus. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 2, versículo 1, e a palavra de Deus diz, não é? A verdade, que é Jesus Cristo. Ele diz assim, olha: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Já nascemos mortos em ofensas, em delitos e em pecado. E a prova disso é que nós praticamos, não é? Diz aqui, olha: nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então essa é a condição que nós andamos nesse mundo, praticando o pecado. Fazendo o quê? Diz aqui, seguindo o curso do mundo, né? Primeira coisa. E sabe, amados, a Bíblia mesmo declara, e Deus, que o mundo, ele é o inimigo de Deus. Então, tudo que o mundo faz, tudo que o mundo pratica, o curso do mundo, não é? Tudo mesmo que é contra Deus, é contra a palavra de Deus. Você pode prestar atenção, as tendências, a moda, as filosofias, tudo é contra Deus. O mundo é inimigo de Deus, está atacando as coisas de Deus, principalmente, né, a família, a união de Deus. O mundo está destruindo, desconstruindo a família. Diabólico mesmo isso. Então, daria para falar muita coisa, mas eu estou mostrando aos amados, né, a realidade. O mundo é inimigo e o pecador, ele segue o mundo, segue o curso do mundo. Depois diz aqui que segue o príncipe da potestade do ar, o espírito, escute, que agora atua, ele é atuante. Uma vez eu dei um estudo aqui só sobre quem é o diabo. O pessoal pensa que diabo
é aquele cão preto, que é pintado, com o rabo com um tridente assim e tal, sabe? Ele está rindo disso, ele está gostando disso. A Bíblia diz que o diabo, ele é um príncipe, que ele se transforma até em um anjo de luz, ele domina, ele é o Deus desse século. E sabe, a Bíblia diz que ele cega o entendimento, ele trabalha na mente das pessoas, coloca os dardos inflamados, as ciladas, prepara. Ele é especialista, ele é mentiroso, nós acabamos de ler, ele é um mentiroso, aliás, ele é o pai da mentira. A Bíblia diz que ele é o destruidor, ele veio para matar, para roubar, para destruir, é um inimigo tenaz. A Bíblia diz que ele anda em derredor, assim, querendo devorar, e esse mundo jaz, a Bíblia diz, no colo do diabo. Coisas terríveis têm acontecido nesse mundo. Eu tenho orado pelas nossas autoridades, para realmente enfrentarem a violência, as coisas a maldade que está imperando. É difícil, mas vamos orar, A Bíblia manda, mas é diabólico, irmãos, o que está acontecendo. E a Bíblia diz aqui que ele, é o Espírito que agora atua, ele é atuante, ele não está brincando em serviço não, nos filhos da desobediência, ou seja, naqueles que declaradamente, optam por desobedecer a Deus, por desobedecer a palavra de Deus, não fazer a vontade de Deus. Então Jesus vai chamar eles de filhos do diabo. Não tem nada de filho de Deus não, E aqui tem um terceiro inimigo, nos quais também andamos outrora fazendo, veja, segundo as inclinações da nossa carne, e fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Outro inimigo ferrenho, seu, meu, o mundo, o diabo e o próprio eu. Meu nome é Herbert, Eu tenho esse Herbert aqui, ele é mau. A Bíblia diz que não habita nada de bom em mim e em ti. Essa carne é podre, essa carne mesmo, ela é contaminada pelo pecado, e diz que nós fazemos a vontade dela. E não só isso, E dos pensamentos. E amados, nós nascemos nessa condição, e éramos por natureza, veja, leia aí, irmãos, amados, amigos, filhos de quê? Da ira. Então Jesus está dizendo para aqueles homens, que eles pensavam que eram filhos de Deus, filhos de Abraão, mas na realidade eles eram filhos do diabo, filhos da ira, porque desobedeciam a Deus. E eles vão provar pela sua atitude, pelo seu comportamento. Quer ver? Continua aqui a leitura comigo. Então Jesus está dizendo, no verso 34, Replicou-lhe Jesus: em verdade eu vos digo que todo aquele que comete pecado é o quê? Escravo do pecado. Ou seja, o patrão, o pai, o nosso antigo pai, e a quem vive mesmo na prática do pecado, é escravo. Aí alguém me diz, peraí, escravo eu? Eu nunca fui escravo, eu faço o que eu quero, O que o senhor está dizendo aí? Eu faço o que eu quero, eu decido o que eu vou fazer da minha vida. Se eu quiser, eu não faço. Você está totalmente equivocado. Prova para mim que você tem poder de se libertar de qualquer coisa. Não. Sabe por quê, amados? Porque eu dizia isso, eu prometia para mim, para Deus, para quem eu não vou mais fazer isso. Eu saía e já ia praticar. Totalmente
equivocado, né? Ou seja, a prova que tem gente dizendo assim, você tem o livre arbítrio, a liberdade de escolha. Certo, em certo sentido, eu posso escolher, né, onde eu vou comer o sanduíche daqui a pouco. Eu posso ir lá na tia, né, lá no, onde tem aquele guaraná ali, como é o açaí. Posso. Mas isso é uma livre agência, não em relação ao pecado. Eu não posso, amados. Eu estou escravo, preso. É isso que Jesus está dizendo. Escravo do pecado. Não tem essa liberdade que a pessoa pensa e acha que tem, né? Porque a prova é que está praticando o pecado. E pecado é obra do diabo. Ele é o autor do pecado, o diabo mesmo, o Satanás. Então, Jesus está dizendo aqui, né? Todo que comete pecado é escravo do pecado. E se alguém diz que não comete pecado, é um mentiroso. Vamos com calma, né? Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo... É o livro lá atrás, a carta 1 João, no capítulo 1, diz assim, olha, versículo 8: se dissermos que não temos pecado nenhum, alguém pode dizer como, ei, peraí, né? Mas olha o que a verdade diz. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós, né? Não precisa nem explicar nada. Olha o que diz aqui, o verso 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso. Quem? Deus de mentiroso. Você está chamando Deus de mentiroso se você disser que não tem cometido pecado. E a Bíblia diz: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, né? E a sua palavra não está em nós, ou seja, a palavra de Deus não está em nós, né? Veja aqui no versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Deus é luz, não tem trevas em Deus. Aí olha, se dissermos que mantemos comunhão com ele, porque tem gente que diz que é filho de Deus, que é crente, que é salvo, que acredita no Papai do céu, não é? Mas diz aqui, olha, se dissermos isso, se dissermos que estamos mantendo comunhão com Deus e andarmos nas trevas, praticando obras das trevas, pecado, veja, mentimos e não praticamos a verdade. Sabe, amados, são palavras duras, não é? É um discurso duro, mas não é meu, é de Jesus. Ele quer mostrar a realidade do homem, a nossa condição. Então, a verdade é que vai impactar. Tem que encarar a verdade, porque o oposto é o diabo. O diabo é mentiroso, enganador, não é? Sacártico. Então, Jesus diz aqui, né? Todo que comete pecado, ele é escravo do pecado. Aí ele continua, olha: o escravo não fica sempre na casa, o filho sim, e para sempre. Há uma diferença de escravo do pecado aqui, né? E filho de Deus. O escravo não fica na casa, em relação à casa de Deus, mas sim os filhos de Deus. E ele diz aqui, olha: se pois, há uma condição, né? Se pois o Filho de Deus, é Jesus Cristo, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então Jesus pregou essa verdade. Aí eles foram contra-argumentar, né? Peraí, nós somos filhos de Abraão, nosso pai é Deus, nós nunca fomos escravos de ninguém. Esse
conversa fiada, né? Aí ele continua, olha, Jesus, eu sei que vós sois da descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me. Vocês querem me matar. Por quê? A minha palavra não está em vós. Então eles responderam, nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus, olha, outra condição, se sois filhos de Abraão, então pratica as obras de Abraão. Quem quiser se aprofundar, as obras de Abraão eram obras de fé, eram obras de obediência, eram obras mesmo de um filho de Deus. Abraão, a Bíblia diz que ele obedeceu a Deus, isto lhe foi imputado para a justiça. Abraão foi obediente a Deus, e ele é considerado o pai da fé, o pai de todos os que têm fé em Deus. E Deus provou a fé de Abraão, como ele vai provar a tua e a minha, se realmente você disse que é filho de Deus. Sabe que Deus disse para Abraão, Abraão, vem cá, pega Isaac, teu filho, teu único filho, e vai, leva no monte que eu vou te mostrar, e me oferece em sacrifício, em holocausto. E os amados sabem que Abraão não podia ter filho, porque ele já era de idade avançada, e a Sara já tinha 100 anos, ainda era estéril, né? Mas Deus fez um milagre, deu Isaac. Aí Deus diz, olha, agora me dá, mata ele. Duro, né? Jorge tem uma filhinha, né, Jorge? Eu tenho 3. Podia matar um, ficava 2, né? Mas Abraão, e esse homem foi, amados, pela fé. E quando mesmo ia sacrificar a Deus, Deus mesmo substituiu, tirou Isaac e colocou um cordeiro, né? E Abraão foi vitorioso, porque obedeceu a palavra de Deus. Então, fez as obras de Deus. E esses aqui que estão dizendo que são filhos de Abraão, Jesus está dizendo, vocês querem me matar. Abraão jamais mataria Deus, né? Olha o que ele continua aqui, mas vós agora procurais matar-me a mim, que vos tenho falado, veja, a verdade. Tem gente que quer matar o outro quando ouve a verdade, né? Mas amados, você só vai ser liberto com a verdade. Tem que encarar a verdade na minha vida, na sua vida. E aqui diz assim, eu tenho falado a verdade que ouvi de Deus, e assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras, veja, do vosso pai. Aí Jesus vai começar a mostrar a eles que, na verdade, o pai deles não era Abraão nem Deus, mas o pai deles era quem? Vamos ver aqui. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram eles, nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus, se Deus de fato, olha a condicionante novamente, fosse vosso pai, certamente me havíeis de amar, né? Olha só, porque eu vim de Deus e estou aqui, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Deus me enviou, e nós sabemos que Jesus Cristo foi enviado por Deus. Então diz aqui, olha, verso 43, qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? Por que vocês não estão entendendo o que eu estou dizendo? Jesus diz, é porque sois incapazes de ouvir a minha palavra, não quer ouvir. Sabe, amados, tem muita gente que não quer ouvir a palavra de Deus, é incapaz de ouvir. Sabe por quê? Porque está morto em ofensas, em delitos, em pecado. A Bíblia diz que o homem já nasce morto, né? Então ele não pode ouvir. Um surdo pode ouvir? Um morto pode, né, escutar? Não, está morto. Então Jesus disse, olha, verso 44, é duro aqui, ele diz, vós sois do diabo, que é o vosso pai, né? E tem mais,
e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ou seja, vocês têm um pai que é o diabo e vai fazer o desejo do teu pai. E ele diz, olha, ele foi homicida desde o princípio. O diabo foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, está vendo? Porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e é o pai da mentira. Então, amados, o tempo está indo, não é para não cansar muito. Primeira coisa, a verdade, ela revela a condição do homem diante de Deus, morto em ofensas, em delitos e pecados, né? Praticando o pecado, e tem um pai, que é o diabo. Mas outra coisa que a verdade revela, não só a nossa condição do homem diante de Deus, mas a verdade, ela revela a condenação do homem diante de Deus. A coisa vai ficando pior. A condenação, porque a Bíblia diz, né, que o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. E quando ele fala de morte, são três situações, vamos dizer, colocar assim, para melhor entender, né? 3 tipos de morte. A morte, nessa que nós conhecemos, sim, é uma delas, né? Que você conhece, e eu. Mas o salário do pecado é a morte, primeiramente, a morte espiritual. Quando você ouvir de morte, lembra de separação. A morte, ela traz separação, ela faz separação. Então, quando o homem pecou lá no jardim do Éden, Adão e Eva, houve uma transgressão e a punição. O salário do pecado é a morte. E naquele momento Adão e Eva morreram espiritualmente. Eles tinham plena comunhão com Deus, mas naquele momento houve uma separação espiritual. O homem passou a ser espiritualmente morto, um inimigo diante de Deus, separado. A segunda fase da morte é a morte física, essa que nós vamos enfrentar. Enquanto nós estamos aqui sentados, há milhares de pessoas morrendo nesse mundo. Uns assassinatos, né? Outros mesmo por doença, morrendo. Muita gente morrendo, tristemente, né? Nós ouvimos agora nos nossos dias 2 acontecimentos nesse mundo perdido, de ódio, de violência. Um senhor alugou um apartamento no hotel, né? E mandou bala em milhares de pessoas, pereceram. Um senhor aqui no Brasil incendiou uma creche cheia de crianças. Você vê a que ponto, amados, a que nível chega a maldade, né? O pecado do homem. Então, como diz a Bíblia, né? Vamos morrer. Sabe, e a Bíblia diz que depois da morte, essa segunda fase, a morte física é a separação do corpo e da alma. A alma é essa que está aqui comunicando contigo, e o corpo é que está aqui, né, se balançando. Mas quando a morte vem, separa. Aí eu viro um defunto, né? A Bíblia diz: tu vieste do pó, ao pó vai retornar. Mas a alma, escute, ela retorna para Deus. E a Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo.
não tem volta, reencarnação, um monte de doutrina aí que os homens pregam. A Bíblia diz: depois da morte segue-se o juízo. Você vai se apresentar diante de Deus, e é um julgamento fulminante, é iminente, assim, chegou, ou vai para o céu ou vai para o inferno, não tem conversa. Só tem dois locais depois da morte: o céu, a presença de Deus, e o inferno, com o diabo, Satanás e os anjos caídos lá, né? E o inferno está cheio, como no céu também tem muitos lá. Mas a terceira fase da morte, nós chamamos a segunda morte, né? Que é a morte eterna. Eternamente separado de Deus, sem ter acesso a Deus. A Bíblia chama o lago de fogo. Terrível. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20. No versículo 10. Apocalipse capítulo 20 e o versículo 10. Nós vamos falar da segunda morte, né? A morte eterna, que seria a terceira fase, tá bom? Primeira fase, a morte espiritual, né? A comunhão. A segunda fase, a morte física. E a terceira, que chama a segunda morte, a morte eterna. O lago de fogo. Isso aqui não é ficção de Hollywood, não. Isso aqui é a verdade, é a palavra de Deus. Diz assim, olha, verso 10, Apocalipse 20, 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Porque o diabo hoje, escute, ele não está lá no trono, bonitão, cheio de fogo, sentado assim dentro do inferno, não. Como muitos pensam, né? A Bíblia diz que o diabo, ele anda de rodear a terra, passear por ela. Ele vai fazer o que lá no inferno? Se já é dele, ele quer tragar, mandar a gente para lá, né? Bora. É isso que ele está solto por aí. Então diz que o diabo, ele foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde também se encontra não só a besta, como o falso profeta. Pastor Fred dizia a trindade do inferno, né? O diabo, a besta e o falso profeta. Ele é o imitador de Deus. Tem a trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Tem a trindade do inferno, do diabo, né? Do maligno. Diz aqui, olha, aí sim eles vão para dentro do lago de fogo e enxofre e serão o quê? Atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Acabou-se. Eternamente, né? Atormentado. Aí continua, olha. Diz aqui: vi um grande trono branco. É o trono do julgamento de Deus, né? Da sentença de Deus. Um dia desse eu vi uma igreja evangélica grande, colocou um trono branco para arrecadar dinheiro. Venha para o trono branco. Eu digo, meu Deus, né? O trono branco é juízo. A que ponto esses homens chegam? Fala a verdade, né? Diz aqui: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença a terra, o céu, e não se achou lugar para eles. Deus vai estar, né? E diz que fugiram. Mas ele diz, olha, vi também os mortos. Amados, a Bíblia diz que o salvo, o crente, o liberto em Jesus, ele não morre, ele dorme. Mas aqui são os mortos, né? Sem Cristo, sem Deus. Os grandes e os pequenos, não vai escapar nenhum. Grandes e pequenos nesse mundo, postos em pé diante do trono, todos eles. Então se abriram livros, vários livros, e ainda outro livro,
E eu acredito que um dos livros que vai estar lá é a Bíblia, porque é a palavra de Deus. Vai estar lá, livros, né? E o livro da vida foi aberto. Tem um livro da vida. E aqui diz: e os mortos foram julgados, veja, segundo as suas obras, que conforme o que se achava escrito nos livros. A Bíblia diz, meu amado, que cada um de nós, cada um de vós, dará conta de si mesmo diante de Deus. E tem um livro escrito com a tua vida, a tua história, a minha, lá no céu. A pessoa vai ficar em pé e vai ficar calado. Está tudo lá, o relatório. Duro, né? Não vai poder argumentar nada diante de Deus. Está lá a vida passando. Diz aqui: abriram-se os livros segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Veja, deu o mar aos mortos que nele estavam. O mar deu. Quantas pessoas morreram, foram lançadas no mar, cremadas? Joga minhas cinzas lá, né, no mar. Quantos desapareceram? Diz que o mar vai dar tudinho. A morte e o além entregaram seus mortos que neles havia. Pessoas que desapareceram desse mundo, ninguém sabe onde está, nunca encontraram o corpo, não vai escapar nenhum. Diz que aqui a morte e o além entregaram os mortos que nele havia. Veja, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, a morte, veja, a morte, ela é um inimigo de Deus, é um inimigo seu. A morte vai ser destruída por Deus. A morte, e veja, o inferno. Então esse local chamado inferno que existe, é no centro da terra. O senhor está brincando, é doido? Não. Jesus disse que o inferno é no centro da terra, aonde a larva, né? Aonde a temperatura é grandiosa. Existe esse local inferno. Uma vez aqui, o Ronaldo, a última vez pregou sobre o rico e o Lázaro, né? Sobre o inferno. Existe, amados, porque é Deus que está dizendo, e foi Deus que fez o inferno, sabe? Ele fez, foi para o diabo e para os seus anjos, não foi feito para nós não. Mas aqui diz que a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago do fogo, e diz, olha, esta é a segunda morte, o lago de fogo, ou seja, lembra? Separação espiritual, separação material, agora separação eterna. E veja aqui, amados, isso aqui que me arrepia todinho, me dá temor e tremor. E, porque aqui está dizendo, né, se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, tem um livro da vida lá no céu, que tem os nomes. E se alguém não for achado escrito no livro da vida, esse será lançado para onde? Para dentro do lago de fogo. E veja aqui, 21:8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aqueles que não acreditam na palavra de Deus, aos abomináveis, Deus vai tratar com tudinho nesse mundo, né? Você vai ver a relação aqui: covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, que praticam impureza, tudo que é tipo de impureza. Na terça-feira nós estávamos estudando sobre impureza sexual, adultério, tudo isso daí está envolvido.
Veja, os feiticeiros, quem pratica feitiçaria, esse tipo de coisa, os idólatras, e todos, quem? Os mentirosos. Mentira, a minha amada mãe já dizia, é do diabo, meu filho, não minta. E ela dizia, cuidado, que quem mente rouba, né? Eu aprendi assim. Então temos que encarar a verdade. Diz aqui, olha, a todos os mentirosos a parte que lhes cabe será no lago que arde, com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Amados, Jesus está dizendo aqui que a verdade, né, ela revela a nossa condição. A verdade, ela revela a nossa condenação. Mas a notícia boa, hoje à noite é essa aqui. Volte lá, João capítulo 8. A notícia alegre, não é para nós aqui. Replicou-lhe Jesus, verso 34. Em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ou seja, já está condenado, né? Mas veja o verso 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A verdade traz a nossa libertação. Que maravilha, né? Poder falar hoje à noite. A verdade traz a libertação. E a verdade quem é? Jesus. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. É Jesus, meu amado. É Jesus, minha amada, que liberta o homem miserável, pecador da perdição. E a Bíblia diz, este Jesus é pedra rejeitada por vós os construtores, mas se tornou a pedra angular, a pedra principal. E não há salvação, e não há libertação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Religião, seita, igreja, né? Pode botar o nome que quiser, não salva. Aliás, a Bíblia diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e nós, um mediador. Não tem medianeira, não tem santos, né, que vai intermediar. Só um, e dá o nome Jesus Cristo, o homem. Eu vou terminar. Então nós, amados, não podemos fazer nada. Você não tem força, nem eu, para se libertar sozinho do pecado, mas esse pode, Jesus Cristo. E ele diz assim, né? Em verdade eu vos digo, João 5:24, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra mais nessa condenação terrível que eu mencionei. Não entra mais em julgamento, mas veja, passou da morte para a vida, né? E vida eterna. Então a verdade mostra a nossa condição. A verdade mostra a nossa condenação. E a verdade mostra a nossa libertação. Mas eu queria te perguntar hoje à noite, qual vai ser a tua posição? É duro o discurso, mas é a verdade. Vai fazer como aqueles que murmuraram, aqueles que rejeitaram, aqueles que abandonaram, ou aqueles que não quiseram ouvir? Veja o verso 43. Qual a razão, né, que não compreendeis a minha linguagem? Jesus está dizendo, porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Veja o verso 45. Mas porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim, né? Veja o verso 47. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Mas olha o que diz o verso 51, meu amado.
Em verdade eu vos digo, se alguém guardar as minhas palavras, não verá o quê? A morte eternamente. Amado amigo, você ouviu a verdade, e a minha sincera oração é que Deus possa te libertar hoje à noite. Eu não sou melhor do que nenhum aqui, mas eu fui liberto por esse Jesus. Eu entendi que eu estava escravizado pelo pecado, eu estava condenado, mas eu ouvi desse Jesus, eu entreguei a minha vida. Salva-me, Senhor, eu não quero ir para o inferno, para essa morte eterna, eu quero estar contigo. E Ele é pronto. A Bíblia diz, vós que estáis cansados, sobrecarregados, vinde a mim e eu vos aliviarei. Ele dá a libertação. Amém? Pai, muito obrigado pela Tua palavra, que é a verdade. O Senhor tem compaixão de homens e mulheres como nós, pecadores, perdidos, sem esperança. Mas o Senhor se importou com cada um de nós, veio a esse mundo para nos trazer a libertação, a salvação dos nossos pecados. E só é em Ti, Senhor. Me ajuda, nos ajuda, aqueles que já receberam, a fortalecer a nossa fé. Se porventura entre nós alguém que ainda não recebeu a libertação, o Senhor faça, Pai, que nós não temos poder nenhum, mas entregamos carinhosamente essas vidas preciosas em Tuas mãos. Aceita a nossa gratidão, no nome de Jesus, amém. Amados,